Santíssimo, a cidade de Jerusalém. O inimigo está lá fora, mas os muros nos protegem. Mas o inimigo não era Nabucodonosor. O inimigo era o próprio Deus. A Jerusalém do texto representa lá do Oriente Médio, mas em espírito representa a igreja, o novo Israel de Deus. Então nós vamos passar a perceber que Deus se desgosta do pecado. É o único das criações que por acidente apareceu, que Deus odeia, tem asco. Deus tem ódio do pecado. Como Deus vai destruir o pecado sem matar o pecador? Por isso ele criou uma regra chamada religião. O desligado vai ser ligado com Deus. Mas o povo não queria se plumar. O povo não queria se consertar. E então a fome veio, o cerco aconteceu. Quando eles estavam fragilizados, Zedequias fez uma brecha no muro para fugir. Foi a primeira brecha nos muros que Neemias, no capítulo 6, no versículo 1, disse: eu edifiquei um muro e nele já não há brecha. A primeira brecha foi a brecha que o rei Zedequias, com medo de entrar na frente de batalha com os exércitos de Israel, abriu. Mas Nergai, Nebuzaradã, Rabizaque, os príncipes da Babilônia, os encontrou no pátio novo, perto da porta do peixe que dá para a entrada do sul. Se aqui não me falha a memória, Jeremias capítulo 52, você vai ler e vai perceber onde o rei foi morto, degolado, os seus filhos, seus olhos vazados, preso para a Babilônia, sob a ordem dos príncipes de Nebuzaradã. Anos se passaram. A cidade que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, agora estava com os muros fendidos. Uma brecha tão grande que o rei abriu para fugir. Tamanho era o medo do rei de Nabucodonosor. Mas ele esqueceu que o inimigo não era Nabucodonosor. O inimigo era Deus. E ninguém foge de Deus. A cidade foi destruída. A arca da aliança saqueada. Milhares de pessoas ficaram entregues à autoridade de Nebuzaradã. Nebuzaradã é o nome da Babilônia, que é atribuída ao deus Nebo. Este deus era um dos grandes favoritos de Nabucodonosor. Era o touro Bel, que foi o nome entregado a Daniel. Beltesazar é chamado de Deus das moscas, o príncipe dos demônios, em Mateus capítulo 12, se não me falha que a minha memória, do versículo 13 por diante, onde Jesus vai fazer menção que um reino dividido não fica de pé, e uma casa que luta contra si mesma não fica de pé. O diabo não expulsa o diabo, mas se ele expulsasse Satanás pelo dedo de Deus, certamente era chegar até eles o reino de Deus. Mas quando Jesus faz aquele milagre, os fariseus falaram assim: ele não expulsa demônio, senão pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. No conceito judaico, Bel é o príncipe dos demônios, chamado de Deus das moscas. Quem está entendendo esse mistério? Já vou entrar na revelação aqui. Deus da mosca. A mosca é um bichinho atraído pela sujeira. A mosca posa aqui, você, ó. Ela dá a voltinha, mas depois volta para o mesmo lugar. Existe sujeira materiais e existe sujeira espirituais. Se Beelzebu é Deus das moscas, quer dizer o quê? Chefe de uma legião de demônios. É uma infestação. E o que essa infestação ela faz? Como que ela é atraída? Pela brecha, que é uma sujeira espiritual, na casa que é o meu corpo e é o teu corpo. Na casa que é a tua vida, a tua mente, o teu coração. Se o diabo dirigir os seus pensamentos, ele controla o teu corpo. Mas se ele controlar o seu coração, ele domina as suas vontades. Quem está entendendo aqui? Não adianta nada ficar abanando, a mosca sabe voltar.
O que você tem que fazer? Tirar a sujeira, tapar as brechas. É verdade, Senhor da glória, aleluia. Esse era Daniel. Para o rei era uma honra. Daniel, Bel. Lá no Israel, o príncipe dos demônios era Daniel. Mas vamos lá. O tempo passou. A cidade fora destruída. Homens ficaram sem casa. Casas foram derrubadas. Plantações destruídas ao fogo. A fumaça ia longe. Quem passava e via a cidade de Davi dizia: é esta a cidade de Davi? É este o lugar que o povo de Abraão, Isaque e Jacó estava residindo? Porque agiu o Deus deles dessa maneira com eles. 7 períodos de tempos começam a se passar. Após a morte de Nabucodonosor, vai entrar no trono da Babilônia um homem chamado Beltesazar. Após a morte de Beltesazar, vai entrar um homem que o seu nome é Xerxes, ou Ciro. Ciro entra primeiro. Pastor, quem é Ciro? Ciro, a Bíblia fala dele no capítulo 45 do profeta messiânico Isaías. Ciro, ele fez uma campanha missionária para poder vencer as nações, mostrar que o seu poderio, o seu armamento era inigualável em toda a terra, e ele assim o fez, não porque de fato ele era, mas porque Deus era com ele, mesmo antes dele sair do ventre da sua mãe. Se você ler Isaías 45, você vai ver assim diz o Senhor, Ciro, meu ungido, a quem tomo pelas minhas mãos fortes, para bater as nações e os reinos, soltar os lombos dos reis. As portas não se fecharão diante dele. Esse é Ciro. Esse Ciro, ele entra no cenário quando a festa estava acontecendo na Babilônia. O menino Beltesazar estava bebendo cerveja, bebendo vinho, cometendo seus pecados diante dos seus deuses, de acordo com a sua cultura. E eles pedem para tocar nas coisas sagradas de Deus e ainda pegar a Santa Ceia, os cálices da Santa Ceia, para tomar vinho. A mão escreve Mene, Mene, Tekel, Parsi, pesado forte na balança e achado em falta. Diz a história bíblica que após a interpretação de Daniel, Dario passa por baixo dos muros do jardim suspenso, invade a sala real e mata o jovem Beltesazar degolado. E agora o reino da Babilônia passa na mão dos persas e do reino da Média, Ciro e Dario. Pastor, quem é Dario? Dario é o filho de Assuero. Assuero viveu na Babilônia no período em que Esther estava presa junto com Mardoqueu. Mas quem é Xerxes? Seria praticamente aqui um neto desse Ciro, desse Dario, da Babilônia, da Pérsia. E agora nós estamos no período de Xerxes. A divisão desse reino era de 10 anos para Ciro e 10 anos para a Pérsia. E cada um voltava para a sua própria terra. Eles sempre se dividiam para reinar na Babilônia. E aqui quem está é Artaxerxes. Praticamente assim, eu quero colocar sendo ele o filho de Assuero, assentado na cadeira. O seu lugar é uma torre forte. Ele está na fortaleza de Suzã. Na fortaleza ele tinha prisioneiros eruditos, que sabiam falar bem, que sabiam se portar na mesa. E um deles era Neemias. Neemias não estava miséria. Neemias estava assim, na terra estranha. Mas Neemias tinha conforto. Neemias tinha pão e água todo dia. Neemias tinha roupa lavada para botar no teu corpo, apetrechos de ouro para os dedos e pescoço. Mas os outros comiam até a grama procurando o que comer, porque o peso da destruição dos dias de Nabucodonosor e a ira de Deus ainda estava em Jerusalém. Glória a Deus. Qual era a função de Neemias? A função de Neemias era servir o vinho do rei e provar o alimento do rei. Se houvesse dentro da Babilônia conspiração, alguém querendo usurpar a cadeira do trono e matar o rei por envenenamento, quem provava primeiro o vinho era Neemias. Se tivesse vidro na comida,
Quem comia primeiro era Neemias. Então Neemias